prezados padres, Padre Saulo, Padre Sebastião, Padre Geraldo, Padre William, prezados diáconos, caros candidatos ao diaconato permanente, meus irmãos e minhas irmãs, especialmente prezado William, Sr. William, também com seus familiares. Primeiro eu diria que é uma alegria muito grande para a gente poder, numa cerimônia, estar conferindo um ministério, porque na verdade é um serviço, alguém que se coloca a serviço da igreja. Os passos que são dados na nossa vida para a ordenação, esses passos passam primeiro pela preparação, né, longa, às vezes 4 anos de estudos, quando é no seminário são 8 anos, né? Propedêutico 1 ano, depois 3 de filosofia, 4 de teologia, mas no diaconato permanente normalmente 4 anos na parte de teologia. E tendo feito esse caminho, tendo feito os trâmites normais, primeiro a decisão da pessoa, que nós chamamos de vocação. Segundo, no caso do diácono permanente casado, que haja também uma decisão da própria esposa, uma aceitação. E essa decisão, esse assentimento, ele é feito até por escrito, assinado, etc. Uma aceitação, logicamente, da família, para depois começar aqueles passos, que seria primeiro o leitorato, a pessoa se torna oficialmente anunciador da palavra, leitor da palavra. E o segundo passo, que é bom, é claro que antes existe a admissão, né, antes de tudo, mas o leitorato, depois o acolitato. O acolitato está mais ligado à Eucaristia. Enquanto o leitorato está ligado aqui à mesa da palavra, o leitorato e o acolitato está ligado mais à mesa da Eucaristia. São 2 mesas assim fundamentais na vida da comunidade. Essas 2 mesas que nos direcionam na vida de fé, na vida cristã. Talvez a gente pudesse aqui usar aquela palavra do Evangelho, quando Jesus diz assim: você é bobo, fica fazendo essas coisas, né? Querer encher seus celeiros para ficar guardando coisas sem necessidade. Na verdade, o que é mais importante a gente guardar, preservar, eu diria que é aquilo que é identidade da vida da pessoa. E eu creio que uma vocação é identidade, é um chamado de Deus e uma resposta que vai sendo dada no transcurso da vida, podendo com aquilo servir as pessoas. Não naquele sentido do livro do Eclesiastes, a primeira leitura de hoje, falando das vaidades, né? Vaidade das vaidades, né? Nós assumimos a vida através do sacramento, o ministério, não é para vaidade, não é para ser destaque diante dos outros, apesar de que a gente fica na frente das pessoas, né? Todos ficam olhando para nós, parece que há um destaque assim, especial. É claro que é próprio do sacramento, é próprio também do ministério, e é bom a gente entender que quando a gente está aqui à frente, todo mundo está olhando para a gente, e esse olhar, aliás, é até interessante ver aquela leitura que fala que o povo tinha os olhos fixos em Jesus. Acho que aqui entra um pouco a nossa identidade enquanto vocacionados. E aliás, nós estamos vivendo também o mês vocacional e um ano vocacional, e muito mais um final de semana dedicado especialmente à vocação sacerdotal. É hora de a gente olhar qual que é a identidade que a gente tem. Eu digo que a identidade que é cobrado de todos nós, aí eu digo para vocês também, candidatos ao diaconato, para aqueles que já são diáconos, padres e bispos,
Eu creio que aquela palavra de Jesus aos Colossenses é muito importante. Olhar para as coisas do alto. Torne-se pessoa nova. É a palavra de São Paulo hoje, na segunda leitura. Torne-se pessoa nova. À medida que a gente vai assumindo os compromissos na igreja, a gente vai se tornando cada vez mais novo. Porque o ser novo na igreja significa identificar-se com Cristo, fazer um caminho de proximidade com Cristo. Aquilo que a gente está trabalhando hoje muito na catequese, fazer aqueles passos chamados catecumenais, mas passos que levem o catequizando ao encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse encontro ele tem que acontecer de uma forma assim, muito plena, com muita responsabilidade daquele que assume uma vocação. Vocação é dom de Deus. Então a vida da gente passa a ser um dom. Apesar de a gente saber que a vida de todos nós é dom. E ela se enriquece com o batismo, que é um dom. É um dom, é um sacramento. E a gente vai dando aqueles passos na vida e o olhar precisa estar voltado, como diz São Paulo, para as coisas eternas, as coisas do alto. Não ficar voltado só para as coisas da terra. Senão a gente vive muito a dimensão da vaidade. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Tudo passa. É a questão do sujeito lá que sua colheita deu muito e os celeiros estavam onde guardar, eram pequenos, aí ele resolveu desmontar tudo e construir um grande, né? Para guardar muita coisa. No fundo é o sentido do acúmulo. Isso passa a ser vaidade também. Por isso que Jesus fala, você é uma pessoa sem sentido, você não está sabendo entender o verdadeiro sentido da vida. Você precisa ser pessoa nova, pessoa transformada, pessoa que se coloca a serviço do bem, que seja capaz até de distribuir, não de acumular. É que nós estamos numa cultura que gera em todos nós o acúmulo desnecessário. Não significa que eu também não tenho que ter um pouco de acúmulo, né? Mas assim, de forma sem... É o que o Evangelho está dizendo. Você fica se enriquecendo muito, depois você vai morrer, vai ficar tudo aí para alguém que às vezes nunca trabalhou para ter aquilo. Parece até que é uma injustiça que vai acontecer, né? Mas no fundo, em tudo isso, o que a liturgia desse 18º domingo quer nos dizer? Não deixar que a vida seja a expressão de vaidade, não deixar que a vida seja marcada pelo acúmulo, não deixar que a vida seja absorvida por essa realidade da terra, que a terra, de certa forma, ou as realidades humanas da cultura moderna, principalmente, com muita facilidade vai nos engolindo e a gente vai desaparecendo, vai perdendo às vezes até o sentido de caminhada. Mas quem tem uma firmeza em Deus, uma fé firme, convicta, logicamente consegue dar passos. Subir, então, a gente com muita alegria o acolhe para esse ministério importante. Daqui a pouco já estamos pensando aí no diaconato, né? Marcar a data do diaconato ainda esse ano, para ser mais um, para nos ajudar na missão, não é, de evangelizar esta igreja arquidiocesana, atualmente com quase 70 paróquias. Estamos aí com algumas carências de padre, né, algumas paróquias sem padre, enfrentando um pouco de dificuldade, e os diáconos aos poucos vão também participando desse trabalho, né? Por isso nós temos já algumas paróquias que têm diácono à frente, né? Já que não temos o padre, que o diácono possa também estar à frente da paróquia, administrando, anunciando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Então isso, dessa forma a gente conta com vocês, não é, que estão fazendo esse caminho, e a gente agradece muito pelo trabalho, agradece também as famílias que dão espaço para que isso aconteça. Peçamos ao Senhor então nessa liturgia para nos dar um coração sempre aberto para as coisas eternas, as coisas do céu, né? Não é que a gente tenha que desprezar as coisas da terra, que também fazem parte da caminhada,
mas que não haja um apego assim, tão exagerado a ponto de dificultar a caminhada espiritual da gente. Deus abençoe então esse novo caminho, esse novo passo. Se São Paulo fala de ser pessoa nova, não é que o acolitato seja uma novidade então para a vida da nossa diocese, arquidiocese, também para a comunidade e principalmente para a família de Suíde. Amém.